Boa noite a todos. O fenômeno mediúnico através dos tempos é um dos nossos temas estudados no nosso trabalho do estudo sistematizado da doutrina espírita, especificamente a apostila número 11 do programa 5, elaborado pela Federação Espírita Brasileira. E uma das coisas que a gente precisa esclarecer de antemão é que a mediunidade, classificada por Allan Kardec como sendo a faculdade que permite ao homem ser encarnado, comunicar-se com os espíritos, seres desencarnados, ela é orgânica e todos nós a possuímos em maior e em menor grau. De forma natural, todos sentimos em um grau qualquer a influência dos espíritos. Costumamos chamar de médiuns, normalmente, aqueles em quem a faculdade aparece de modo ostensivo. E o tema mediunidade não é uma exclusividade da doutrina espírita. A palavra, sim. A palavra mediunidade é um neologismo da ciência espírita. Quando Allan Kardec desenvolveu os estudos e verificou a comunicabilidade dos espíritos, esse tema passou a ser um dos itens principais estudados pela ciência espírita. A palavra mediunidade, que deriva da palavra meio, que veio do latim, ela procura dizer-nos que, além dos 5 sentidos conhecidos, temos este, entre aspas, 6º sentido. Atualmente, a neurociência divulga material demonstrando que na glândula pineal, no cérebro, portanto, humano, existem ali as evidências das percepções, das sensibilidades daquilo que Allan Kardec chama mediunidade. Queremos louvar, inclusive, aos cientistas que fizeram esta pesquisa, esta tarefa laboriosa de demonstrar no organismo do ser humano esta faculdade, o fato de que eles não criaram um nome específico, respeitaram a denominação mediunidade que foi sugerida por Allan Kardec. Mas, com o estudo antropológico, o Espiritismo ele tem como fundamento estudar justamente o espírito. E quando se estuda o espírito, naturalmente chega-se a esta faculdade. Mas a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados não é uma invenção da ciência espírita. Ela apenas conseguiu definir muito bem, classificar e trazer assim uma resposta científica a esta manifestação humana, que pode ser de caráter divino, mas também pode se transformar num transtorno, dependendo de como a faculdade é utilizada, assim como todas as nossas faculdades. Elas podem ser desenvolvidas, educadas, ou elas podem também ser causadoras de prejuízos físicos e morais, dependendo do uso que se lhe faça. Mas a mediunidade é tão natural, é tão intrínseca no ser humano, que desde tempos imemoriais, registros marcantes revelam esta possibilidade da criatura humana. Nós poderíamos nos lembrar de que os relatos bíblicos, contando uma parte grandiosa da vida do povo de Israel, ali, pelo menos por 2000 anos de relatos, existem fatos extraordinários demonstrando que a mediunidade já está no ser humano como algo intrínseco, como dissemos. É muito natural. Nós poderíamos lembrar, por exemplo, de Moisés. E agora, na última Páscoa, nós exibimos aqui uma parte do filme mostrando aquele grandioso fenômeno da passagem, de libertação do povo hebreu pelo Mar Vermelho, atingindo a Península Sinaística.
E dentre os grandes fenômenos de Moisés, já como um legislador do povo de Israel, já numa fase nova de reconstrução daquela nação, um fato importante aconteceu, que é relatado, justamente quando Moisés se reúne com 70 anciães. E nesta reunião aparece numa névoa, segundo se relata ali, literalmente, a figura do Elohim, ou seja, um espírito protetor denominado Yahvé, ou Jeová. E a partir dali, vários momentos aconteceram em que esse espírito protetor do povo de Israel, especificamente de Moisés como médium, eles iniciaram o que se chamou de o profetismo. E são 2000 anos de relatos profundos de manifestações. Não apenas com Moisés, mas outros tantos profetas, como Daniel. Citamos também Esdras, porque no livro 4, capítulo 14, ele próprio conta que uma voz, assim ele dizia, a voz, o orientou para que ele pudesse reescrever a Bíblia, que havia sido completamente desfacelada, havia desaparecido. E Esdras fez esse trabalho com a ajuda desta voz, segundo ele próprio, e assim ele reescreveu totalmente os textos bíblicos que estavam perdidos. Apenas para citarmos alguns. Se nós formos para o islamismo, lá no Islã, que iniciou a partir de Maomé, um mercador, que com a ajuda de um espírito que ele próprio denominou como sendo o anjo Gabriel, ele escreveu o livro Alcorão. E a partir desse livro surgiu uma das maiores manifestações religiosas do mundo, que é o islamismo. Em relação ao cristianismo não é diferente. A própria chegada de Jesus na Terra, quando Maria se encontrava já em processo de gestação, logo no início, apareceu-lhe justamente o anjo Gabriel, falando da sua tarefa de receber o Messias. Esse mesmo Espírito, ele aparece mais adiante para José, o esposo de Maria, confirmando que aquela manifestação de Maria era um cumprimento daquelas profecias antigas que anunciavam que Jesus viria daquela forma. E o próprio Mestre Jesus é conhecido no mundo inteiro como sendo o maior dos profetas de todos os tempos. A sua vida, especialmente aqueles 3 anos na sua trajetória missionária, dos 30 aos 33 anos, foi repleta de fenômenos mediúnicos extraordinários. Allan Kardec, no livro A Gênese, ele comenta que um espírito protetor referiu-se a Jesus de uma maneira um pouco diferente, em relação à condição mediúnica, que seria aquela pessoa, o médium, que serviria de meio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Com relação a Jesus, não havia qualquer outro espírito comunicando-se com ele, porque ele é um espírito puro, já atingiu o maior grau de evolução possível ao ser humano em marcha de progresso, e ele conseguia, por ser um espírito totalmente puro, do ponto de vista moral e completamente desenvolvido no ponto de vista intelectual, ele era considerado o médium de Deus. André Luiz, em suas obras, ele reafirma esta condição, porque Jesus ele tinha a capacidade de comunicar-se diretamente com Deus. Outros médiuns, eles vão depender de uma série de fatores, desde a sintonia moral, a afinidade fluídica, e o Espiritismo, na sua ciência, em se tratando de mediunidade, tem um trabalho minucioso, extraordinário, dando-nos todas as condições de entendermos esta faculdade, buscando justamente fazer com que ela se transforme num fator de instrução humana. Pelo que nós já falamos até aqui, dá para se perceber que a comunicabilidade com os espíritos não é uma coisa inventada pelo Espiritismo, mas é bom destacarmos que é através da comunicação com os espíritos que a humanidade recebeu todas as bases religiosas que estão aí até hoje. Vamos falar de Moisés novamente, lembrando
do grandioso fenômeno de pneumatografia, que é uma classificação feita por Kardec, dos chamados fenômenos de efeitos físicos, onde materializa-se palavras em pedras, madeiras ou em lousas. Nesse caso, relata-se que apareceram os 10 mandamentos com a presença de Jeová, um protetor de Moisés, e a partir dali surgiu esse código fundamental, estabelecendo em 10 citações a postura ideal de todos aqueles que buscamos a nossa espiritualização. Allan Kardec cuidadosamente trouxe os 10 mandamentos para o capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, por considerá-lo extremamente importante. Mas logo em seguida também nos apresenta aquela postura de Jesus, que na condição de médium de Deus, ele nos revelou uma grande síntese sobre qual a postura universal ideal para quem realmente busca de modo consciente a sua espiritualização. Ele resumiu todas as leis existentes até ali, inclusive os 10 mandamentos, em uma única lei, quando ele anunciou que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Se observarmos cuidadosamente o que significa esta frase, nós já temos a orientação necessária para nos conduzirmos com toda a segurança, fazendo assim, como já dissemos, a nossa espiritualização de modo consciente. Então a mediunidade está aí, marcante, dando-nos instruções para que possamos prosseguir. E quando falamos em mediunidade, nós não podemos deixar de citar a grandiosa figura de Francisco Cândido Xavier. Ele manifestou-se como médium desde a infância e ao longo da sua trajetória de dezenas de anos, ele chegou a psicografar 412 livros. A NASA o investigou, o analisou e concluiu que Francisco Cândido Xavier foi a maior antena paranormal do século XX. Um dos seus primeiros livros, um livro importantíssimo, chamado Parnaso de Além-Túmulo, é um livro digno de nota. Nesse livro, vários poetas parnasianos escreveram mensagens psicofônicas, psicográficas, melhor dizendo, e essas mensagens ficaram anexadas nesse livro Parnaso de Além-Túmulo. Esse livro ele recebeu uma investigação de críticos literários, de pessoas especializadas, que confirmaram que os estilos apresentados pelos autores espirituais, ex-poetas parnasianos, eram estilos completamente fiéis, reconhecendo que eram eles, sim, aqueles espíritos que escreviam, porque o estilo literário, ele é como a impressão digital de cada um de nós, é como o DNA de cada um de nós também. Cada um tem o seu estilo próprio, já que o espírito é uma individualidade, não existe um espírito igual ao outro. Por mais que os poetas, os escritores, os literatos, eles tendam para esta ou aquela projeção literária, mas o estilo individual, ele é inequívoco. E os estudiosos da área, eles sabem identificar muito bem. E Chico Xavier já iniciou o seu trabalho mediúnico focando no livro, focando na mensagem mediúnica, porque uma das coisas que nós aprendemos com a ciência espírita é exatamente isso. A mediunidade é um fator de instrução humana. A história de Chico Xavier virou filme. Ele já é uma personalidade tão reconhecida por seu trabalho de médium, que soube honrar como ninguém, como poucos, essa utilização consciente da faculdade mediúnica, que ele é reconhecido aqui mesmo no nosso país como a maior personalidade brasileira de todos os tempos.
Tudo isso em função da mediunidade. Se nós estamos aqui agora, dentro de uma casa espírita, que já tem quase 30 anos de existência, nós vamos perceber que todo o trabalho que é desenvolvido aqui, como em todas as casas espíritas, ele só existe em função da comunicabilidade com os espíritos. As obras da codificação, os 5 livros que definem o espiritismo como ciência, filosofia de consequências morais, são livros profundamente mediúnicos. E todas as pessoas que se prestam a estudar este material observam a grandiosidade de lições que nos identificam com a nossa realidade de tal maneira que nós passamos a entender perfeitamente de onde foi que nós viemos, por que estamos aqui, para onde estamos indo, e ainda nos trazendo informações preciosíssimas sobre a nossa natureza e sobre a relação que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, o fenômeno mediúnico através dos tempos atesta o quanto nós estamos interagidos com os espíritos a todo tempo. Por mais que não queiramos perceber esta realidade, não tem como contestar. Não existe uma só pessoa no mundo que não tenha sentido, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Desde uma leve roçadura, a uma impressão de uma presença, a uma sensação de alguma energia que estaria na dimensão espiritual. O que o Espiritismo também nos recomenda é que devemos ter muito respeito a essa faculdade, como devemos ter respeito a todas as nossas faculdades. É muito importante que a gente utilize bem a nossa faculdade de ver, de ouvir. Todos os nossos sentidos, eles são extremamente necessários para nós desenvolvermos experiências de crescimento espiritual, que envolvem o crescimento moral e o crescimento intelectual. Assim como devemos aproveitar bem as nossas faculdades, e elas podem ser desenvolvidas, todos os nossos sentidos, a faculdade mediúnica também deve merecer de nós outros uma atenção muito especial. Porque, infelizmente, assim como nós abusamos dos sentidos físicos, muitas vezes também abusamos da faculdade mediúnica. E são raros os médiuns que realmente sabem usar com segurança, com honestidade, com seriedade e devotamento esta faculdade. Moisés, inclusive, tinha uma grande preocupação, porque ele chegou a determinar a proibição de se buscar profetas e adivinhos, propondo inclusive o apedrejamento a quem assim procedesse. Porque Allan Kardec também constatou que Moisés fez isso de forma extremamente preventiva, porque a vastidão do mundo espiritual, toda a erraticidade, ou seja, o mundo onde os espíritos vivem, o mundo onde os espíritos povoam, é um mundo tão vasto, é uma psicosfera tão detalhada, tão densa, tão complexa, que ao adentrarmos a faculdade mediúnica para intercambiarmos com o mundo espiritual, nós devemos ter um mínimo de preparação, um mínimo de consciência. Se ainda hoje são raros os médiuns que estudam, que são conscientes, que fazem bom uso da faculdade, imaginemos há 4.500 anos os abusos que poderiam estar acontecendo, fazendo com que Moisés, de maneira muito prudente, estabelecesse até mesmo a interdição do uso da faculdade, porque, sem dúvida, havia um uso leviano, como ainda hoje o há. Hermence Defoe, uma das médiuns que atuou junto com Allan Kardec na laboriosa atividade de codificação da doutrina espírita, ela continua no mundo espiritual fazendo uma série de pesquisas, tentando mostrar, através dos estudos do Espiritismo, o que está acontecendo com os médiuns que agora têm o brilho desta orientação. Já não podem mais pretextar ignorância sobre essa faculdade e o direcionamento útil que se deve dar para este sentido. E ela revela-nos que mesmo aqueles que adentram os estudos da ciência espírita nem sempre conseguem a postura ideal. Apenas 10% assimilam bem e fazem com que a mediunidade surja dentro dos padrões evangélicos. Porque o Evangelho ele tem que estar presente em tudo o que fizermos.
e não poderia estar de fora, jamais, da faculdade mediúnica, do exercício da faculdade mediúnica. Allan Kardec percebeu, inclusive, que os médiuns que abusam da faculdade, médiuns considerados imperfeitos, e ali no Livro dos Médiuns, no item 196 e item 197, poderemos observar uma classificação feita pelo espírito Erasto, que era o guia espiritual de Allan Kardec. Ele faz uma classificação de médiuns imperfeitos, que vão desde os médiuns obsidiados aos médiuns egoístas. E ali ele mostra 13 posturas inadequadas adotadas por médiuns. 13. E logo em seguida ele apresenta os bons médiuns, o perfil dos bons médiuns, onde aparecem apenas 4 qualificações: os médiuns sérios, os médiuns devotados, os médiuns seguros. E qual é o outro, gente? Modestos. A turma do curso básico que está aqui presente tinha que responder isso, senão eu ia jogar meu diploma de espírita fora. Apenas 4 tipos de médiuns bons foram observados por Erasto. E no mesmo livro dos médiuns, o espírito Sócrates, ele recomenda a todos que vão fazer trabalhos mediúnicos que leiam constantemente o item 197 e o item 196, onde tem essa classificação indicando qual é a postura de cada médium, para que cada médium possa se verificar, possa se observar, para que de fato venha a exercer a mediunidade de uma maneira nobre, como devem ser exercidas todas as faculdades humanas. O mesmo espírito Sócrates, ele também recomenda que todos aqueles que vão trabalhar com a psicosfera, com a mediunidade, que vão entrar em contato com o mundo espiritual usando a faculdade mediúnica, devem observar as questões 100 a 113 de O Livro dos Espíritos, onde ali apresenta-se o próprio espírito Erasto, junto com outros espíritos protetores, a classificação das posturas morais de todos que vivemos aqui neste mundo, em especial os desencarnados, para que a gente possa ter uma ideia de como devemos identificar o grau de evolução dos espíritos, porque nós vamos perceber que, além dos espíritos bons, que sempre existiram orientando a humanidade, instruindo-nos, conduzindo-nos até aqui, também há relatos inúmeros de espíritos maus, que Allan Kardec esclareceu que não são demônios propriamente ditos, como entidades distintas dentro da natureza, mas são sim os homens que ainda não se despojaram da maldade, que podem continuar a praticar os seus atos maldosos, mesmo depois de estarem fora do corpo físico. Nós vamos perceber Jó, lá na Bíblia, com grandes dificuldades com espíritos maus. Ele relata as obsessões que sofria de uma maneira extraordinária, muito detalhada. Quem aqui não se lembra de Jesus lidando com os chamados espíritos imundos? Várias pessoas que estavam subjugadas moralmente por determinados espíritos procuravam a Jesus. Ele próprio recomenda que os apóstolos se preparassem e usassem de graça a mediunidade para ajudar as pessoas que estivessem embaraçadas com os espíritos maus. E Allan Kardec também, de uma maneira muito sábia, quase no final do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz a frase dita por Jesus, que foi a recomendação dele para todos que fossem seus discípulos e fossem usar a faculdade mediúnica. Ele disse: dai de graça o que de graça recebestes. Porque uma das coisas mais lamentáveis que se pode fazer com a mediunidade é a exploração financeira da mediunidade. E lá na classificação dos médiuns imperfeitos está o médium mercenário, aquele que tenta cobrar por algum benefício que tenha conseguido realizar utilizando-se da faculdade mediúnica. A mediunidade com Jesus é essa, é uma mediunidade totalmente gratuita. Esta é a recomendação do maior médium que passou por essa terra. Maior porque foi o espírito mais puro, tanto que ele não precisava, nem tinha como conversar por questões de sintonias e de afinidades,
com qualquer outro espírito que não fosse o próprio Deus. Então ele diz isso: dai de graça o que de graça recebestes. Essa é uma das condições do médium moralizado, do médium evangelizado, é nunca se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Porque a mediunidade é uma faculdade natural do ser humano, que vem com o próprio progresso da humanidade. André Luiz, no seu livro Evolução em Dois Mundos, ele faz uma viagem no tempo, mostrando a origem do espírito quando surge de Deus, simples, ignorante, ainda como uma centelha de um átomo muito especial, que diferencia de todos os átomos existentes na matéria, e mostra como na trajetória evolutiva para constituir a sua natureza e formar os sentidos, esse mesmo princípio espiritual, ou princípio inteligente, como queiramos classificar e atribuir o espírito, ele passa pelo reino mineral, reino vegetal, animal, atinge a forma humana primitiva e segue até chegar à forma máxima, à forma da angelitude, da perfeição possível. E aí ele mostra que a faculdade mediúnica surge desde os primeiros passos, lá no reino mineral, porque os espíritos estelares, os arquitetos siderais, eles estão trabalhando para Deus o tempo todo e para Jesus, que é o grande governador do planeta, hoje responsável por cerca de 30 bilhões de almas que utilizam o planeta Terra como escola de evolução. E ali, no contato com esses espíritos, que injetam fluidos magnéticos para mobilizar, para agilizarem experiências e assim criar a natureza e criar todos os sentidos físicos, e inclusive criando assim a mediunidade natural, já que o contato com os espíritos protetores, nossos tutores, automaticamente essas energias seriam os fragmentos daquilo que daria um embasamento para que surgisse a faculdade mediúnica, e se encontra especificamente no sistema nervoso e mais diretamente na glândula pineal, como já falamos que a própria neurociência atualmente já confirmou. Assim, a mediunidade é um fenômeno que atravessa os tempos. Mas hoje, não só conscientes de que ela é o grande fator da instrução humana, sem o intercâmbio com o mundo espiritual, nós não teríamos a ciência que nós possuímos. Todos os cientistas, desde aquele que criou a tabela periódica dos elementos, desde a todos os outros que contribuíram para que nós tivéssemos a eletricidade, desde Santos Dumont e os agentes que criaram a aviação, em todas as áreas, todos os homens de ciência, assim como todos os homens de religião, em dado momento receberam uma ajuda crucial dos espíritos protetores. E a partir dessa intervenção é que as descobertas foram possíveis e a humanidade assim pôde receber grandes contribuições para continuar avançando. Como se vê, a mediunidade, através dos tempos, é sim um fator de instrução humana. E o Espiritismo diz mais, é também um fator de renovação social. Aqui na Casa Espírita nós sabemos que muitos de nós recebemos a mediunidade de tarefa, a mediunidade de prova, porque estamos com débitos morais acumulados, com velhas dívidas a serem quitadas de outras encarnações, desde estupros, a abortos, assassinatos, suicídios. Vários fenômenos equivocados que praticamos poderão ser resolvidos a partir de um uso consciente da mediunidade, porque a comunicação entre encarnados e desencarnados se dá através do corpo espiritual, intermediário entre o espírito e o corpo físico, o perispírito assim chamado, esse envoltório. É nele que se encontram as propriedades para que se faça a comunicação. E é nele também que se registram todas as nossas aquisições. Todas as nossas atitudes, boas ou más, elas vão se impregnando nesse corpo flexível chamado perispírito. E quando nós cometemos desatinos, quando nós contrariamos as leis divinas, quando nós nos lançamos contra a lei do amor, deixando que o orgulho e o egoísmo predominem em nossas ações, em nossos pensamentos, as marcas negativas ficam registradas ali. E nós adquirimos nódulos patógenos, aleijões perispirituais, que poderão ser corrigidos com o bom uso da mediunidade, a chamada mediunidade de tarefa, mediunidade de prova, onde o médium vai se ajustar aos trabalhos de uma casa espírita com disciplina, aprendendo sobretudo a ter disciplina. Nota-se que grande parte dos médiuns de tarefa e de prova representam-se como pessoas altamente rebeldes. E nós vamos perceber que quando Chico Xavier, conversando com Emmanuel sobre a postura ideal para que ele ficasse bem sucedido na condição de medianeiro,
Emmanuel lhe fala 3 vezes que ele precisava de disciplina, disciplina e disciplina. E as casas espíritas entendem muito bem isso. Allan Kardec reforça isso. Nós devemos estudar com disciplina, com ética, com seriedade. E se não for assim, nós nunca vamos poder atrair os espíritos bons. Porque, como Divaldo Franco costuma dizer em suas palestras sobre esse tema, todos nós somos médios e todos nós recebemos as influências dos espíritos. E o Livro dos Espíritos nos afirma que nós somos tão influenciados pelos espíritos que de ordinário são eles que nos dirigem. Eles nos comandam mais do que a gente possa imaginar. E Divaldo ainda conclui dizendo que todos nós, como médiuns, não temos muitas escolhas. Ou seja, ou nós vamos ser médiuns do bem para recebermos a influência dos bons espíritos, ou nós seremos médiuns das trevas, recebendo a influência dos espíritos maus. Dependendo da nossa postura mental, da nossa maneira de proceder, da maneira como nós nos colocamos diante de todas as atividades que a vida nos convida a realizarmos, desde as atividades sociais, profissionais, familiares, religiosas, em toda a parte. A vida tem um convite permanente e, dependendo de como nos colocarmos, nós poderemos nos vincular por sintonia ou por afinidade fluídica com espíritos bons ou com espíritos trevosos. Mas sem a influência nós não ficaremos, disso podemos ter certeza. Assim, diante desse tema tão vasto, vamos refletir nesta faculdade e vamos perceber o quanto que, não só para a instrução humana existe a mediunidade, mas existe também para a nossa renovação social. Porque a pessoa que se dedica ao estudo do Evangelho, que se dedica ao estudo da filosofia espírita, da sua ciência, e tenta se esforçar com um propósito sério, com muita coragem, para se transformar numa pessoa do bem, quando sair desta vida, certamente encontrará muita alegria, muita luz à sua espera. Ao contrário do que vem acontecendo, segundo a irmã Default, onde 90% dos médiuns não levam a sério como deveriam a tarefa mediúnica e por isso chegam ainda derrotados, fracassados, é o termo que ela utiliza, quando retornam à pátria mãe. Somos todos nós, então, alertados para uma faculdade que é natural. Não adianta dizer que acredita ou que não acredita, ela está aí, é uma comprovação. Hoje dizer que não se acredita na comunicabilidade é você assinar um atestado de ignorância, de desatualização, já que é um fenômeno mediúnico, ele está aí escrito através dos tempos. Joana d'Arc foi a fogueira santa do famoso tribunal inquisitorial na Idade Média, porque ela dizia que estava conversando com os espíritos. Sócrates foi condenado a tomar cicuta, foi condenado à morte lá na Grécia Antiga, porque ele também se referia a uma voz, a um daimon, a um espírito. Daimon quer dizer espírito em grego, que conversava com ele e que lhe dava orientações, e ele passava essas orientações para as pessoas. Allan Kardec, na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca Sócrates e Jesus como precursores da ciência espírita. Sócrates já falava de tudo isso que o Espiritismo está falando, a respeito do mundo espiritual, a respeito da reencarnação, da comunicabilidade, da presença dos protetores, da vinculação nociva com espíritos maus. Tudo isso já tinha sido ensinado antes. Jesus vem e retifica, ou melhor, e ratifica, amplia ainda mais todos aqueles conhecimentos de Sócrates. E agora a ciência espírita junta tudo isso, junta Sócrates com Jesus e nos brinda com esta maravilha chamada ciência espírita, que podemos tê-la na conta de ciência, na conta de religião, na conta de filosofia, na conta que quisermos. Mas ali está a orientação segura para todos que quisermos, de fato, fazer um bom uso dessa extraordinária faculdade natural que possuímos, chamada mediunidade. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.